Oi gente, esse é o ArchiCast número 109, meu nome é Adilson, e em meio à pandemia, estima-se que 900 milhões de pessoas estejam em quarentena domiciliar em 2020. Essa mudança inesperada, acidental e repentina mudou abruptamente as rotinas de muita gente. O home office já era uma realidade para muitas profissões, inclusive para os arquitetos, o que ajudou muito na diminuição desse impacto. No entanto, para muitos outros, a rotina de trabalho remoto trouxe uma série de pequenos desafios cotidianos, da organização do seu espaço de trabalho, passando pelo gerenciamento do tempo e cuidado com a saúde mental. Somos uma geração muito dependente de ferramentas digitais em grande parte do trabalho. Uma série de softwares foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos para ajudar nos processos de trabalho colaborativo. Mas será que estão funcionando bem? Imaginávamos rever ao mesmo tempo nossos hábitos diários com esse novo modelo de trabalho imposto pela ocasião? O ArchDaily recentemente publicou o artigo Conselhos para Trabalhar em Casa durante a pandemia de Covid-19. Vamos hoje passar um pouco sobre os tópicos sugeridos e também falar um pouco das nossas experiências nesses 2 meses de ajustes que estamos vivenciando. Já foram feitas muitas lives e bate-papos sobre esse assunto e todo mundo tem uma história para contar. Assim como vamos contar as nossas, a gente pede também que vocês contem as de vocês. E para contar as nossas histórias aqui, a gente chamou uma galera para contar como é que está o cotidiano. Primeiro deixa eu apresentar o Alexandre Pessoa, ele é doutor em urbanismo e professor, colega da Lili também, né, Alexandre? Exato, no mestrado e no doutorado. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal, obrigado pelo convite aí. Tá aqui também para falar com a gente o Vitor Caixeira e a Natália Torre, os dois são arquitetos e trabalham com projetos comerciais e residenciais. Inclusive o Vitor já participou de um episódio antigo nosso, né, Vitor? É verdade, foi muito legal participar, foi até bem engraçado na época, teve algumas pegadinhas lá, foi bem bacana. Muito bom, e a Natália, que é estreante aqui, boa noite, Natália. Boa noite, gente, um prazer. E para conversar de novo com esse time, tá aqui o Rafael. Fala aí, Rafael, tudo bom? Fala, galera, obrigado aí pelo tempo de vocês, vamos dar boas risadas aí para dar uma aliviada no estresse. Bom, depois dessas apresentações a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo beleza. Mais ou menos, mas tá indo. Rafa, como é que essa galera faz para entrar em contato com a gente? Bem, do modo raiz, né, mandando aquele e-mail maroto para contato@archicast.com. Também através das redes sociais. É instagram.com/archicast, no facebook.com/archicast. Também temos lá Twitter e o canal do YouTube, que aos pouquinhos tem coisa nova lá, youtube.com/archicast. Exatamente. Temos recadinhos aí dessa semana, Adilson? Temos um e-mail da Caroline Martinello Lins. Ela falou o seguinte: Oi, meu nome é Caroline, sou estudante de arquitetura e urbanismo em uma cidade do interior do Paraná. E o podcast ArchiCast 108, Livros Clássicos, A Cidade como Jogo de Cartas, foi o primeiro que eu ouvi de vocês e logo no início me envolveu muito. Ao ouvir, me fez lembrar do documentário Lembranças do Futuro, no qual fala sobre o modernismo e conta a história do edifício Pedregulho. Relata que a proposta era muito além de um edifício, e sim uma sequência de obras que envolvia até intervenções urbanísticas, porém nada foi concretizado. Ficou tudo utópico e por motivos políticos, até o próprio edifício foi modificado, perdendo-se parte da funcionalidade a qual foi desenvolvido. Teve um momento que gostei muito, quando falaram sobre vivenciar o espaço. Isso é algo muito abordado pelo Bruno Zev no livro Saber Viver Arquitetura, e é muito importante mesmo essa relação, seja na área de projetos arquitetônicos ou em projetos urbanísticos, pois sempre projetamos para alguém, ou até para um grupo, como a cidade, e é necessário entender os fluxos, as relações que ocorrem ali, as condicionantes antes de implantar algo. Mas infelizmente, poucas vezes ocorre isso. Está enraizado em nosso país os problemas urbanísticos, as múltiplas tentativas de planos urbanos. Desde o período colonial, com os portugueses tentando aplicar uma malha urbanística no Rio de Janeiro, desconsiderando sua topografia, anos depois a renovação, entre aspas, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, pelo prefeito Pereira Passos, para um distanciamento do subúrbio com o centro. Isso me faz refletir sobre a importância do profissional urbanista em seu papel atual, que vai além de projetar ruas, vias de acesso e rodovias. Ele precisa ter um caráter mais humano e social, fazer o que o Bruno Zev recomenda, vivenciar o espaço. Assim se aplicará algo muito mais direcionado àquele local e tornar o projeto eficiente. Ainda não tive a matéria de urbanismo na faculdade, mas estou bem ansiosa, pois é um assunto no qual tenho muita curiosidade. Desculpa pelo texto longo,
queria dividir essas reflexões com vocês. Se não conhecerem ainda, fica a dica de ótimo documentário sobre essas relações urbanas no Rio de Janeiro, que é o Crônicas da Demolição, a história do Palácio Monroe no Rio. Obrigado, Caroline, pelo seu e-mail aqui. Apesar de ser longo, a gente sempre gosta de ler e passar para os nossos ouvintes. Comentários aí, Rafa. Pô, ela falou várias coisas. Pedregulho é um lugar que a gente gosta muito, inclusive sempre que posso eu vou lá, né? Acho que pelo menos uma vez por ano eu vou lá no Pedregulho, converso lá com o Hamilton. Falar nisso, um abraço para o Hamilton, que a gente até gravou uma entrevista com ele uma vez, mas a gente ainda não teve como encaixar no episódio. Mas aí um abraço pro pessoal lá da Associação de Moradores do Pedregulho. Primeiro episódio que ela viu, já um episódio bem denso, né? Que ela começou e já mandou um e-mail extenso, legal, bacana. Queremos mais aí comentários ouvintes aí de primeira viagem, né? Exatamente. Bem, eu vou mandar um abraço lá pro pessoal da oficina do Arquicast. Para quem não sabe, a oficina do Arquicast é o nosso grupo do WhatsApp. Então tem o link nas nossas postagens, basta entrar lá e interagir com a galera, muita gente se conhecendo, trocando informações. Vou mandar um abraço aqui pro Bruno Licati. O Bruno falou aqui, ó, que trabalha de madrugada para pagar a faculdade e passa o tempo que é possível ouvindo os podcasts. Vocês são show de bola, além de me fazerem dar risadas em momentos em que eu não podia. KKK, um abraço a todos. Um abraço, Bruno. E também pro Leandro Amorim, ele que tá deixando um agradecimento aí pros podcasts, pois nessa quarentena ele começou a maratonar os episódios desde o começo. Ele falou que ainda faltam muitos para ouvir. Muito conteúdo de qualidade e discussão boa sobre a nossa profissão. Um grande abraço aos organizadores. Então um abraço para você aí, Leandro. Um abraço nosso aqui, da Lili também. Legal, então muita gente na quarentena também conhecendo aí o nosso trabalho. Então divulguem, né? Espalhem aí pros amigos, colegas e aos poucos a gente vai fazendo isso aqui. Trabalho de formiguinha. Bom, tem um recado também lá na postagem, né, do nosso último episódio, que foi A Cidade como Jogo de Cartas, do livro Carlos Nelson Ferreira dos Santos. Vou ler então lá, ó, recado da Jordana Gouveia, né? Muito bacana. Assim como vocês, eu li o livro nos primeiros períodos da graduação. Foi um dos livros que me fizeram apaixonar por urbanismo. Depois do cast, vou relê-lo novamente, agora quanto arquiteta e acadêmica. Meus episódios favoritos são sobre livro e cinema, né? Inclusive amei o cast do Robocop. Vocês podiam fazer um sobre Parasita e os cenários do filme enquanto reflexo das desigualdades entre os personagens. Um abraço a todos. Isso aí, a gente também tá na nossa lista de filmes aí. Vamos ver, né? Um dia, se a gente conseguir voltar com os episódios semanais, a gente vai ter mais oportunidade aí de fazer mais casts sobre livros e filmes. Até agora, só tá dando pra fazer o quinzenal, né? Exato. Mas vou dar um salve também para quem curtiu a nossa postagem lá desse episódio sobre o livro do Carlos Nelson. Vou mandar um alô, então, um salve para Alexandre Pessoa, Amanda Torres, Amanda Aleixo, Sara Emília, João da Silva, Bruna Aragão, Arthur Grangeia, Taila Samara, Francine Neumann, Lázaro Marques, Bruno Alboledo Rosa, Cássia Albuquerque, Thiago Respagnoletti, o Kazuma Oski do Arquipapo, um abraço para vocês. Arthur Tavares, Rafael Vanderlei, Ricardo Félix, Alisson Gibson, Sanderlan Ribeiro, Israel Maia, Marcelo Bertolato, Adriano Pacelli, David Viana, Alan Knaip, Ariane Firmino, Rodrigo Paiva e outros aí. A gente agradece pelas curtidas que a gente recebeu na última postagem. Isso aí. Então, sem mais delongas, a gente vai deixar vocês com o episódio de hoje, que tá bem divertido, tá um papo bem descontraído. Tem vários erros de linguagem, eu editando, eu vi vários erros de linguagem, tem que parar de falar assim, tem que parar de falar né, tem que parar um monte de coisa, gente. Vocês desculpem, porque hoje a minha fala tá terrível, mas a do Rafa tá ótima. Que isso, gente. A gente então vai deixar vocês com o episódio de hoje. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. E até mais, galera. Valeu! Para essa pauta aqui, a gente elaborou algumas perguntinhas para a gente fazer uma rodada aqui. A gente viu que o artigo apresenta 5 conselhos iniciais. Siga as diretrizes oficiais da OMS, limite a quantidade de notícias, mantenha uma rotina, mantenha-se conectado e promova a tranquilidade. Queria perguntar, elas servem para vocês? Tá todo mundo, assim, vendo um monte de conselho em um monte de lugares, mas eu gostei desses do Arq dele, porque eles são relativos a gente, assim, né? E arquiteto é um bicho meio desorganizado, né? A gente trabalha de madrugada, na hora errada, um monte de coisa. Mas eu achei interessante, assim, a tentativa de organizar o nosso dia. Lá em casa a gente estabeleceu meio que um expediente, né? Tentar manter uma hora certa de acordar, alguma atividade esportiva mínima em certo horário, trabalhar e cuidar da casa, das coisas todas. Tava tudo lindo no papel, até que a gente caiu na real que as crianças têm escola.
o horário dele está em cima do nosso, né? Então, você achava que, né, tem uns pedinhos tranquilos de manhã, nada. Pai não sei o quê, pai caiu na internet, pai não sei aonde. E aí, nesse momento, você tem que começar a cuidar do almoço e tem fome, aí o outro tem aula de tarde e a internet cai. Então, aquela velha história, né? O conselho ele é muito, muito bom, mas na prática, na hora do vamos ver, a coisa não degringola um pouco. Mas me ajudou a tentar organizar o dia, assim. Mas não é incomum que a gente fure completamente o esquema do expediente, às vezes fica até mais tarde trabalhando, né? Então as crianças, apesar de serem essa certa bagunça aí no cotidiano, elas também dão um horário. Assim, vamos almoçar? Vamos jantar? Tô com fome. É só pra gente saber, os seus filhos têm quantos anos, mais ou menos? Tenho um filho de 11, um filho de 13 e o meu enteado tem 13 também. Lá em casa são 3 pré-adolescentes. Os meus 2 têm aula de manhã, o meu enteado tem aula de tarde, e aí eles invertem os turnos com todo o resto dos jogos eletrônicos e chat com os amigos. Então a internet lá em casa é um fiapo. Funciona, né, assim, aos borbotões. Natália, você tá com essa experiência parecida aí também? Você tem um filho, né? Exatamente. O Caio tem 8 anos. Como é que foi entrar nessa quarentena e ficar em casa com seu filho? Então, inicialmente foi tudo muito de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa aí e ficou tudo muito solto. Foi entrando o tempo e a gente teve que estabelecer uma rotina mesmo. Tem as aulas deles e a função do lar, né, gente? Que o Alexandre não falou muito aí, mas a ajudante é dispensada e você tem que assumir todo o restante do papel. E os horários dele também que coincidem, né? Bem no meio da tarde, no meu caso aqui. E fora a aula, que você tem que ficar do lado, é ele que se dispersa e você tem que ficar de olho se ele não tá entrando no chat da aula. Não dá pra deixar muito solto, até pela idade também. Mas a gente consegue. Vitor, como é que estão as coisas pra você aí? Pois é, rapaz, então, no início, mais ou menos aquilo que a Natália comentou, né, a gente fica meio perdido, eu confesso que pra mim, no início eu fiquei um pouco mais, eu senti um pouco mais no início mesmo, aquela falta da rotina, né, de você ir para um escritório, né, de fazer as coisas mais tradicionalmente ali, igual a gente já fazia. Eu te falo que as primeiras 2, 3 semanas que foram mais complicadas. Mas aí depois parece que a ficha cai realmente e você começa a se adaptar, né? Por exemplo, aos horários das coisas que você fazia antes, né? As suas tarefas e tal. Acho que o início que foi mais complicado para todo mundo, assim, né? Porque, assim, forçadamente a gente se adapta, né? Com o tempo. Mas imagino que, assim, para quem tem uma rotina assim com filhos e tudo mais, seja bem mais complicado de conciliar todas as tarefas ao mesmo tempo, praticamente, né? Mas é um pouco daquilo mesmo. Assim, você tá fazendo um trabalho, pensando no almoço, pensando em alguma coisa, pensando em outra coisa de casa, paralela ao que você fazia no escritório, enfim. Isso que a Natália falou, né, da questão da casa, é curioso porque para mim já estava no meu cotidiano de alguma forma. A gente tem uma diarista que vai uma vez por semana lá em casa. A gente continua pagando ela, mesmo ela não indo mais, né? Mas assim, cuidar do almoço, cuidar da casa, já era uma coisa que estava no meu cotidiano. Mas foi curioso como eu me adaptei muito fácil a não sair de casa. Assim, eu acho bom não sair de casa, assim, porque... Eu também gosto de ficar em casa. Não acho ruim não ter que sair. Uhum. Eu sou professor lá na FRJ, eu moro em Laranjeiras, aqui em Laranjeiras, e eu vou de ônibus pro Fundão, né? Eu não vou de carro. É um pouco ideológico, um pouco de preguiça também, mas eu não vou de carro. Então, assim... O fato de não ter que me deslocar pro Fundão, não ter que me deslocar para encontrar com alguém, eu achei isso incrivelmente bom, na verdade. E o meu filho mais velho também tá achando ótimo, porque ele detesta fazer qualquer atividade do tipo ir pro clube, pra piscina, ir pra praia. Ele acha um saco, vai arrastado. Outro dia ele me falou isso. Pô, pai, tô achando ótimo, que eu não preciso ir pra lugar nenhum, posso ficar o dia inteiro no computador. Não, mas a minha brincadeira era nesse sentido, mas assim, eu acho que a gente se acostuma muito fácil a novas situações. E a gente tá no momento, né, em que essas ferramentas digitais, essa coisa toda, transformando isso numa coisa mais fácil. Vocês estão aí em Juiz de Fora, eu tô aqui no Rio de Janeiro, a gente está se comunicando com pessoas como a gente nunca se comunicou antes, né? Eu acho que eu nunca falei tanto com os meus amigos de forma de voz ou de vídeo. Porque assim, eu na categoria carioca encontro o pessoal no bar. Botequim da esquina ali de casa, a gente se encontra nas festas. Agora, ficar nessa rotina de bater papo assim, realmente é uma novidade. Eu acho positiva. Isso é interessante, assim, essa questão de encontro, né? Tinha amigos meus que eu
já não encontrava há muito tempo, que a gente começou a fazer conferência pra conversar. Pô, e a gente marcou semanalmente uma reunião de 2 horas, geralmente dura ali em torno de 2 horas, coisa que antes a gente não fazia e ficava meses sem se falar quase, porque um mora nos Estados Unidos, outro mora não sei aonde e tal. Então hoje a gente tem essa rotina que antes não tinha. Até tem um depoimento, depois eu conto, mas eu queria ouvir do Rafael. Poucas pessoas sabem, ou a gente também não fala muito, né? Rafael tá com um filho recém-nascido e o Joaquim, né? Que tá com quantos anos, Rafa? O Joaquim tem 6 e tem o Miguel, que vai completar 6 meses agora. Então, assim, é um pouco daquilo que o Alexandre falou. Algumas rotinas de casa a gente já estava adaptado, assim, né? A gente também não tinha ninguém ajudante, diarista, a gente usava uns serviços, assim, esporádicos, né? Então a gente já estava meio que acostumado. Só que isso agora virou obrigação diária, o que antes era meio que um jeito, né? A gente vai diariamente dando um jeitinho nas coisas, mas agora isso se torna uma obrigação como outro qualquer, né? Voltando à questão aí que você colocou do artigo, né? Conselhos são ótimos, né? Mas o universo conspira, né? Contra a gente, né? Tipo assim, manter uma rotina, pô, é difícil. É pai, isso aqui, pai, isso aqui. Cada hora é uma coisa, né? Manter-se conectado, às vezes a internet não permite, né? Tranquilidade, não dá pra ficar tranquilo nesse grau de instabilidade que a gente tá vivendo, no trabalho, mas várias coisas, né? Limite de notícia, impossível, cara. É o dia inteiro Twitter e vai pipocando notificação, você vai olhando, vai ficando ansioso. Seguir diretriz da OMS é fácil, né? A gente segue, mas enquanto manda não seguir, né? Fica difícil. Aí as coisas vão se arrastando ainda mais. Então, assim, são bons conselhos, mas, assim, o universo tá conspirando contra esses conselhos. Esse lance que o Rafael falou, né, das notícias, eu acho que isso é o que me pegou um pouco no início, assim, nas 2, 3 primeiras semanas, que eu ficava procurando notícia, aquela coisa, aquilo atrapalhava muito a cabeça e tal. E você fica querendo saber como é que tá, né, tal. Enfim, eu acho que isso atrapalhou muita gente também. Esse excesso de notícias, né, ele atrapalha a gente. No comecinho lá, quando a gente fez começou a quarentena, né, eu tinha a minha própria planilha Excel, tentando mapear os números e fazia a curva lá dos casos. Aí, porque eu fiquei absolutamente paranoico no começo e depois eu conto por quê. E aí eu percebi que, assim, que era um exagero total e completo. E então, dentro dessa nossa rotina, assim, eu que sou viciado em informação, eu comecei a me desconectar. Então, nem Jornal Nacional eu estava assistindo mais. Só que a realidade, ela se impõe de forma tão impressionante na gente que não adianta. A gente tem que assistir também um pouco para entender minimamente o que está acontecendo. E formas diferentes de receber a informação, né? Uma coisa é você procura numa fonte que você já confia, outra é um jornal que você duvida um pouco, mas você quer saber como que aquilo está sendo passado, né? No início era novidade, a gente tinha que entender também, né? E era tudo um mistério, o que estava acontecendo. Mas a partir do tempo a gente começa a filtrar o que você vai carregar contigo ou não. Eu, entre épocas assim de procurar mais e épocas de não ver nada, para esquecer um pouco e focar em outras coisas, aí de repente volta a querer saber de novo. Mas agora eu já aprendi, gente, é só sexta-feira de manhã você ligar e pronto, toda sexta-feira acontece alguma coisa, tranquilo. Aí da semana você não vê nada. Sexta-feira que é o dia. Difícil. Há muito tempo eu acompanhava pouco, assim. Na verdade, a gente acha que acompanha pouco, mas a gente tá sempre vendo alguma coisa, né? Em rede social, né? Você não tem como fugir de algumas notícias, né? Pelo menos as principais. Cara, no início eu fiquei muito tenso, eu fiquei muito ansioso. Falei, nossa, tem que parar de ver isso, que você tá fazendo mal, realmente. É o que o pessoal tá chamando de gatilho, né? Sei lá, ver determinado youtuber te dá um gatilho. A gente fala muito do Átila, o Átila que divulga como é que tá a Covid, e, enfim, ele é um cara do gatilho agora. Mas é o trabalho dele, né? Assim, ele tem que falar, assim, ele tem que dar informação, enfim. Mas de qualquer maneira, algumas informações, infelizmente, a gente não tem muito controle, né? O Brasil, né, resolveu agir de uma maneira muito sui generis a respeito desse assunto, né? Que a gente, infelizmente, fica contaminado de coisas que às vezes ficam desviando de uma atenção que a gente precisa ter para a doença. Eu preferi olhar uma vez ao dia só notícias relacionadas à pandemia e tal, e tentar ver o mínimo de informação possível. E aí meu ritmo de ver notícias e até de ficar em rede social diminuiu drasticamente. Eu tô achando que é a melhor decisão que eu fiz. Pelo menos para minha cabeça e para minha sanidade.
E como todo mundo, no início, assim, foi uma confusão, uma ansiedade danada. Me acalmei mais, assim, né? Mas é aquela coisa, né? É sempre altos e baixos, né? Você tem dias muito tranquilos, outros dias meio puta que pariu. Hoje eu tô no dia puta que pariu, por exemplo. Eu tô no dia muito puta que pariu. Dia puta que pariu. Mas, enfim. Pois é. Além da questão toda da pandemia, tem a nossa questão específica política também, que envolve um pouco, apesar da gente não entrar nesse assunto, mas assim, acaba se misturando também, aí deixa a gente ainda um pouco mais tenso, o que vai acontecer e tal. Deixa tenso, velho. Nossa, isso cria uma tensão desnecessária completa. Aumenta o grau de insegurança, né? Esse governo não transmite segurança nas ações. Fora as outras coisas que não transmite, né? Se a gente tivesse num país que estava na onda, vamos dizer assim, a gente estaria todo mundo discutindo essa questão sanitária e estaríamos adaptando. Só que tem uma narrativa, uma discussão que é uma onda contrária que transforma isso numa pororoca, né? Então tem uma política com a questão sanitária e, pô, você fica maluco. O que o Alexandre falou ali, na segunda semana de quarentena eu já pirei porque aqui no meu prédio teve um caso de Covid. Inclusive a moça grávida. E foi tensa, porque daí, pô, Aí você vê a live do Átila, pô, é elevador, cara. Entrar no mesmo elevador e vocês não sabem da maior, cara. 2 dias antes de eu ficar sabendo, eu entrei no elevador, segundos depois que ela entrou. Nossa, aí foi tenso. Caramba. Aí foi tenso. Caramba. Foi sinistro. Então, assim, a gente tá levando a quarentena bem a sério mesmo, cara. Nesses 2 meses eu saí de casa só 4 vezes pra ir no supermercado. Um dia até encontrei com a Natália. É verdade. Mas como é que você faz compras, Rafa? Online? Não, faço. Então, as 4 vezes que eu saí foi pra fazer compra, exatamente. Mas acho curioso, Rafa, isso das compras, né? Eu não consigo. Minha média é a cada 4 dias, mais ou menos. Então, nesses 60, eu saí umas 30 vezes, é isso? Umas 15 vezes. Não, eu que tô sozinho aqui em casa, eu tenho que sair, né? Por mais que eu compre coisa, por mais que eu coma pra caramba, e todo mundo tá meio comendo pra caramba, tem que sair pra fazer umas coisas mínimas, assim, né? Depois eu conto o meu caso no meu celular aqui, que eu tava contando em off, que eu inventei de estragar meu celular no meio da quarentena e quase deu PT aqui pra mim. Pô, gostei do putz grila, cara. Pois é, putz, grilo é antigo, né? É antigo. O Enfio que inventou esse palavrão aí. É palavrão inventado. O Enfio inventou uns palavrões que eram meio onomatopeias, né? Inventou o putz grila e o top, 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 né? Que é o Fradinho fazendo aquele famoso gesto de se fudeu. Ah, é o top top, mas não é o top de hoje topíssimo não, né? Não é topíssimo não. É o top, top, top. É se fudeu. Que é a música do Mutante, né? Quero que você se top, 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 top. Falando uma parte mais prática de vocês, né? Como é que tá o fluxo de trabalho? Se vocês estão conseguindo fazer o tal do home office? E se vocês nesse tempo descobriram alguma ferramenta que vocês ainda não mexiam? E a gente aprendeu, por exemplo, a usar o Zoom, que eu acho que todo mundo usando. Mas vocês aprenderam outras ferramentas ou aproveitaram para fazer alguma outra adaptação? Então, assim, em relação a novas ferramentas, eu acho que todo mundo que trabalha com arquitetura, escritório e tal, de certa forma já tem aí um certo uso de Google Drive, né, essa questão de nuvem. Eu acredito que a gente não tem implementado nada novo, assim, a ponto de dar uma revolucionada no método de trabalho, assim, entendeu? A gente pesquisa muita coisa, assim, até no próprio... Antes, por exemplo, da gente conversar, a gente pesquisou algumas coisas, e você vê que tem muita ferramenta nova realmente. É uma questão mais de repente, colocar em prática a partir do momento que as coisas agora vão começar realmente a mudar e, de repente, a forma de apresentar ou de até realizar o trabalho talvez modifique um pouco. Até pela dinâmica diferente de trabalhar à distância, né, com clientes e colaboradores. Né? A gente não está com uma novidade muito, vamos dizer assim, uma ferramenta que deu uma mudada na forma de trabalho. Né? Mas acredito que outras pessoas, sim, ou por já trabalharem de um jeito e passaram a trabalhar de outro, sendo também que a gente tem uma pegada no escritório muito de execução de obras também, né? Nosso cotidiano de trabalho é muito de planejar, visitar a obra, então isso não mudou muito, né? Mas assim, a questão de comunicação com clientes. A reunião virou e-mail, né? Uhum. Como sempre deveria ter sido, né? O pessoal abandonou o e-mail, gente, por causa de rede social, pô, o e-mail é importante. A WhatsApp praticamente substituiu, né? Logo que começou a quarentena, as estagiárias, cada uma foi trabalhar em casa. E por segurança eu trouxe o servidor, tirei o servidor do escritório. E eu já tinha um programa que a gente trabalhava, até com a manutenção dos computadores mesmo, e é o programa que a gente continua usando. Então as meninas acessam de casa o servidor
e trabalham remotamente. Tem funcionado bem. E é como o Vitor falou, nós já trabalhamos com essas ferramentas há mais tempo. Então, assim, não teve, né, uma grande mudança. É lógico que com o cliente, o quesito tempo também já era uma luta, né? Então, o WhatsApp ele veio trazer quase que pessoalmente para a casa do cliente ou dentro da loja. Você escolhe as coisas, já mostrava via o WhatsApp. E isso, então, não mudou, como eu falei. Mas as reuniões, a gente liga aí o FaceTime para pelo menos ver o rosto, né? O que eu notei de diferença é que a gente usa mais o telefone mesmo, falando agora, do que só e-mail e digitando, né? Isso voltou um pouco. Tenho percebido uma coisa que a Marina, minha esposa, ela é arquiteta de obra, assim, né? Eu sou arquiteto também, mas pelo fato de ser professor de dedicação exclusiva da FRJ, lá eu dei uma parada, embora ajude, assim, diametralmente ela de vez em quando. Mas eu entendi umas coisas curiosas, assim, nesse momento. A primeira é que os clientes dela, todos nesse momento, e já aconteceu algumas vezes, estão muito preocupados com a questão do home office, de como é que eles vão trabalhar em casa. E isso começou a gerar alguns projetos de adequação de espaço para home office. Só que assim, a gente não, né? Ela, eu desenhei lá, porque eu gosto de desenhar, então eu desenhei para ela mesma, assim. Ela foi minha chefa, assim, eu desenhei o executivo de uma marcenaria recentemente. E aí eu fiquei nessa, caramba, mas o marceneiro vai entregar no meio da pandemia mundial, global, intergaláctica? E o porra do marceneiro vai entregar, meu chapa. E aí o nosso home office é de um jeito, né? A gente fica em casa lá sentadinho, o dia inteiro lá, e desenha e manda brasa. O home office do marceneiro é numa oficina de marcenaria, trabalhando lá com não sei quantos caras, de máscara, de luva, de sei lá mais o quê, e o cara embala aquela porra toda, higieniza, embala, vai entregar na casa da cliente vestido de astronauta, todo higienizado lá. O cara nunca foi tão limpo na vida. Pô, manda o telefone da marcenaria aí, cara. Ah, mas isso custa caro. E o cara vai entregar lá, entendeu? Uma semana, assim. Eu nunca vi marceneiros tão rápidos na minha vida. Porque a outra ponta do nosso trabalho, né, que são esses fornecedores, os caras estão desesperados, né? Não tem como entregar as coisas. E aí o cara resolveu compactar o tempo dele. Então tá aliando a qualidade do trabalho desse cara específico, que é muito bom, ao tempo. Porque também deve estar sem trabalho, né? Muito curioso isso, que está mudando um pouco o perfil de como é que a gente trabalha nesse sentido. Eu acho, assim, aí a categoria palpite, não tem nenhum embasamento. É uma oportunidade para a gente, né, começar a conversar com esses clientes aí, para planejar. Porque quando isso tudo acabar, as pessoas vão estar muito necessitadas de espaços adequados para trabalhar em casa, e não só para trabalhar, que é uma coisa que a gente tem visto, espaço para viver em casa, qualidade de espaço em casa. Isso eu tenho notado muito também, as pessoas ficam em casa e outras necessidades estão surgindo, porque estar em casa requer uma série de funções e às vezes a gente não tem esses espaços atendendo tudo isso. Então, isso que eu notei, assim. E aí, acho que eu vou colocar um pouco a carroça à frente dos bois e já começar também a dar uma pilhada nesse nosso assunto aí todo. Eu acho que faz parte do trabalho do arquiteto começar a pilhar nesse sentido, começar a empurrar nesse sentido, né? Ó, pessoal, né? Vamos começar né? A lidar com essas coisas aí. A gente chegou a fazer isso lá no escritório, né? No site, no nosso blog e tal. A gente criou, né? Alguns conteúdos falando sobre isso, dessa mudança que todo mundo quer agora vai ficar mais tempo em casa, vai, né, trabalhar, tem um cantinho de fazer um exercício, as crianças precisam de mais espaço para brincar. Então, assim, muita coisa realmente vai demandar da área aí de arquitetura um certo esforço de trabalho nessa época aí para frente. Isso eu acho que já está acontecendo realmente. É diferente, por exemplo, a gente comparando aí a questão de home office, né, de projetar, que o Alexandre estava falando, com a obra, como no nosso escritório a gente faz os dois, né, a gente projeta e executa e tal. A gente vê claramente assim a diferença, né, da dinâmica de trabalho, o que interfere no projeto, o que interfere na obra nessa época assim, né, de pandemia. Porque a obra não tem jeito, né? Você movimenta muita gente, muita coisa. O projeto você pode ficar sentado em casa e fazer, mas a obra não. Então, por exemplo, a gente tem determinada quantidade de orçamentos que as pessoas estão segurando, por exemplo, a execução da obra, porque eles não querem movimento na casa deles enquanto não souberem o que é, né? Essa curva aí diminuir ou passar, enfim. Cara, isso é um estresse. O dia que o técnico da NET foi lá em casa, eu
Eu fiz o caminho dele todo de volta, assim, com água sanitária e álcool gel, limpando de volta, assim. Aí você imagina uma galera, né? A gente sabe como é que funciona, que não é muito delicada. Impossível entrar na minha casa, imagina. Nunca. A gente que tá em quarentena, na auto-quarentena, na verdade, a gente consegue, a gente pode ficar em casa, né? Tem muita gente que tá na rua porque precisa, e aí a gente vive essa dualidade muito louca de que a gente aqui fica em casa, às vezes a gente fica meio chateado que, tem muita gente na rua, mas tem uma galera que precisa trabalhar, então é Brasil, assim, né? Esses extremos, né? De gente que pode ficar em casa, como a gente tá aqui trabalhando, né? Mas muita gente na rua porque precisa, né, trabalhar, assim, de alguma maneira. A gente toma todos os cuidados, usa máscara, né? Leva álcool, aquela coisa toda, vai quando tem necessidade, mas eventualmente você tem que fazer uma visita ali numa obra e tal. É um pouco disso que você falou, né? Você tá ali, aí você olha pro lado, você vê a quantidade de gente, às vezes você até quer dar uma criticada, fala, pô, mas esse monte de gente. Mas você tá ali também, né? Então, assim... Mas assim, você tá tomando seus cuidados e tal, assim, você deu um pulinho ali de 15 minutos, 20 minutos, mas de repente tá todo mundo dando esse pulinho de 15, 20 minutos, né? Sim, isso aí. sim. Não, eu tô vendo vocês falar aí, o Alexandre contou da experiência do marceneiro e tal, dos projetos, da demanda, eu tô bem travado em relação a isso, porque assim, de fato as demandas de trabalho diminuíram bastante, né? Eu tô tomando um pouco esse cuidado de não sair, né? Mas é muito doido isso, porque pensar em alternativas para isso, a gente também tem que pensar, aí eu imagino, né, que essas coisas não precisam e nem podem ser feitas agora. Apesar de que o mercado empurra para isso, né? Não, tem que fazer agora, vamos, né? E ao mesmo tempo eu fico com aquela angústia, né? De assim, pô, vamos segurar, vamos ver o que é possível, né? E não vamos segurar um pouco isso. E no caso, assim, às vezes o cliente pressiona, não, vem aqui, vem fazer uma visita, a gente precisa resolver isso e tal. É difícil, porque eu não sei como é que vocês estão lidando com isso, mas eu não tô lidando bem, assim, com a minha visão, que é quase meio é um pouco ideológica, mas eu acho que é também de preocupação com a minha família e o que o mundo, né, vai pressionando você para ir pra rua. Quem não tem um trabalho fixo, né, que é o meu caso, sou arquiteta autônoma. É difícil você segurar. Que nem vocês estão falando aí de sair, dar um pulinho, eu por várias vezes tive que fazer levantamento, principalmente de interior. Você tem que ir, você vai na casa do cliente com o consentimento dele, né? Mas você entra lá. Então, assim, não tem como. Por mais que você entenda que tem que dar uma segurada, que é importante, para mim, é necessidade, né? Você não pode deixar de fechar o projeto. Em menor quantidade, a procura até voltou a aumentar, eu tenho notado. Residencial, né? Comercial, não tô vendo ninguém falar. Tô até querendo entender como é que tá isso. Porque eu imagino, Natália, que as pessoas começaram a notar o lugar que elas moram e começaram a ver que elas precisam de reforma, porque, né, tem que separar o que é o trabalho, o que é lazer dentro do mesmo ambiente, né? Não, e projeto residencial mesmo, gente que eu já tinha passado orçamento há muito tempo e voltou a pensar em construir, em ir para casa, sair de apartamento, para lugares melhores, assim, com mais espaço, esse raciocínio aí. A casa, com certeza, vai ser muito mais valorizada, acho que daqui pra frente, né? Para quem mora em apartamento, como eu, assim, casa é um objeto de consumo hoje em dia, um sonho de consumo, um desejo, um espaço para pegar sol, uma varanda. Eu tenho uma varandinha que deve ter 2 metros quadrados, nunca foi tão usada na vida. Exatamente, você tirou, exatamente. A minha também nunca foi tão usada. Eu tô trabalhando na varanda. É um privilégio, fora de casa. Fora de casa. Pôs o pé fora de depois casa. Eu até pedi, almoça fora depois eu até pedi pra vocês, no final do cast, cada um mandar uma foto do seu espaço de trabalho pra gente botar depois lá no post, tô curioso. Rafa, eu queria saber também da sua rotina de professor, né? A gente falou um pouquinho aqui, mas assim, como é que tá pessoalmente pra você? Porque você dá várias disciplinas e tal. Assim, inicialmente foi uma adaptação, né? Foi um primeiro mês de adaptação. A questão é porque, como a instituição já tinha implementado o ensino à distância, foi uma migração do número de horas presencial, migrou para a plataforma à distância. O primeiro mês foi aquela tentativa e agora já meio que entrou no sistema, mas assim, é muito desgastante, o tempo da tela, né, é muito diferente do tempo presencial, então 30 minutos que você fica na frente do computador é muito mais cansativo do que 30 minutos de pé batendo papo e conversando, né, então assim,
A gente já falou aqui que isso dá uma série, né, de cast sobre educação, arquitetura, ensino remoto. Mas assim, pô, sinistro, né, cara? Dor nas costas, dor no braço e, pô, cansaço. Tu sabe que isso é velhice, não tem nada a ver com o computador. Eu sei. Verdade. Não, cara, você não sabe da maior. Eu tava todo fazendo atividade física e tal, cara, e de uma hora para outra isso interrompeu abruptamente na minha vida, assim. Que volta lá pro começo do negócio do ArcDaily lá, da gente tentar fazer os horários, esquematizar, a rotina te atropela. Primeira semana fiz 10 polichinelos, 5 flexões, nunca mais. Mas engraçado, assim, né? Como que cada um vai se adaptando aos novos tempos aí. Então, muita gente também vai descobrir que como faz falta você destinar também um tempo para essa atividade, para você cuidar do seu corpo e tal. Rafael falou de uma forma, assim, comigo já foi ao contrário, assim. No início eu dei uma desanimada maior, aí agora, depois de um tempo que eu reengrenei nos exercícios físicos e tal, e tô mantendo, assim, diferente do início. Mas eu acho que muita gente vai descobrir isso. Porque exercício físico, além de tudo, é endorfina, né? Você se sente bem, te faz bem, né? E assim, agora passou a ser uma necessidade, porque você tá preso em casa, então ou você se movimenta, se obriga a movimentar, ou você não vai se movimentar, né? Lá em casa aconteceu um negócio ridículo, que a gente começou nesse expediente a dedicar 1 hora, assim, pra fazer yoga de manhã. E tem uma amiga nossa que tem uma live diária de yoga. Aí fizemos o primeiro dia, né? Aí doeu aqui, doeu ali. Segundo dia a gente chegou à conclusão que faltava um maldito tapetinho de yoga lá pra casa. Aí entramos lá online e compramos a porra do tapetinho de yoga. No mesmo dia compramos 10 garrafas de vinho. Conclusão, as garrafas de vinho chegaram no dia seguinte, até hoje, já tenho 50 dias, a porra do tapetinho de yoga nunca chegou. A gente nunca mais fez exercício nenhum. A indústria de vinhos é mais ágil que a indústria de tapetinho de yoga, né? Vamos... Não é, rapaz? Essa é a conclusão que eu cheguei. Não, mas você fazia yoga sem o tapetinho. A partir do momento que você precisou do tapetinho, não chegou, você parou de fazer. Exatamente isso. Exatamente. Como é que eu posso fazer um yoga sem a porra do tapetinho? Não dá. Você inclusive ficou esperando o cara entregar bebendo vinho, né? Vestidinho de yoga, toda aquela roupinha de yoga, com uma taça de vinho na mão, não chega não. Então eu sou o seu oposto, Alexandre. Eu mandei conversei com o síndico, pedi pra instalar uma barra na garagem, aluguei uma bike de indoor mesmo e vambora. Lá em casa é um prédiozinho de 5 andares, sem elevador, e não tem esses espaços todos, não. Bacana, você pode subir e descer a escada aí, ó. Porra, eu tenho Já dá um exercício mais tenho feito. Não, eu ia perguntar, e você, Adilson, tá fazendo exercício? Nossa, eu tô, mas assim, tá sofrido pra mim, porque é muito chato, cara. Eu já não. Eu gosto de praticar esporte que você tem um objetivo, assim. Quando é um esporte meio. Aquela coisa meio sem sentido, faz 8 vezes a repetição aqui. Quando você vai pra academia, pelo menos assim, tem um movimento da galera fazendo a mesma coisa, então você se empolga. Em casa, fazer isso. Nossa, é muito, assim, é muita força de vontade. É o que vocês falaram. Eu tô fazendo porque é endorfina, porque tem dia que eu quero matar alguém, eu faço exercício, eu fico mais calmo, sabe? Olha, eu ouvi dizer que saco de boxe entrega no dia seguinte. Boa. Pois é. Boa. Pois é. Bater no travesseiro já não dá mais. Não dá. Aliás, você falou em travesseiro, Adilson, eu li hoje que dos itens mais vendidos atualmente online são lençol, fronha e travesseiro. Mais do que vinho e mais do que brinquedinho sexual. Sério? Caramba. Tem um lance também que vocês falaram, que é o lance assim, a gente tá criando uma espécie também de preconceito com quem não usa máscara. Eu olho torto pra quem não tá com máscara, assim. Pode falar que você xinga a pessoa mentalmente. Claro, eu falei, vai me contaminar esse desgraçado e tal. E essa oscilação também vem muito assim, de como você trata da coisa toda. Tem dia que você pensa assim, nossa, eu tenho que ficar paranoica, não posso pegar isso. Aí chega no outro dia e você fala assim, ó, não tem jeito, todo mundo vai ter contato com esse vírus alguma hora e tal. E aí no dia seguinte você ouve uma notícia, você ouve alguma coisa meio atravessada, você fala, nossa, eu não posso pegar isso, nossa, posso ficar doente, não sei o quê. Aí no outro dia você já tá mais calmo, porque eu sou mais novo, graças a Deus, então talvez se eu pegasse. E tem os dias que você fica paranoico achando que você pegou, porque, sei lá, você começa a fungar o nariz. Mas isso é porque você não tem histórico de atleta. Se tivesse, você não se preocupava com isso. Pois é. Eu tenho alergia e moro numa cidade que Juiz de Fora não é uma cidade muito quente, lá que é mais friozinho, porque é alto. E aí eu começo com funga-funga e você fala assim, aí você começa a cheirar as coisas achando que você tá sem olfato. Mas todo inverno eu tô sem olfato, sabe? Isso é normal pra mim. Totalmente me identifico, exatamente, é rinite. Pois é, e aí você fica numa... Ainda bem que eu não tenho isso aí, senão eu ia ficar doido. Porra, se a gente coça o rosto o dia inteiro, cara, como é que faz?
Sim, direto eu fico falando, vou fazer um teste um dia que eu já devo ter pegado, né? Fui no supermercado outro dia e tal. Ah, eu tô nessa. Eu acho que eu já tive. Mas cara, isso é uma coisa importante. A gente tinha que estar testando, cara. Tinha que estar todo mundo testando. Isso aí é uma doideira que a gente tá vivendo. Até tem os testes de farmácia, né? Mas você vai gastar 200, 300 reais por um teste, assim, que você vai... Aí dá negativa, dá 15 dias, você quer fazer de novo. Por enquanto não apareceu, né? Assim, por enquanto não teve nada complicado, assim, não teve graças a Deus ainda não teve ninguém perto de mim que teve. Então, por enquanto não. É engraçado, né? Porque assim, ninguém perto de mim teve, alguém teve, nem soube que teve. Às vezes a pessoa nem soube que teve. Ou eu posso ter tido. Isso é louco, isso ajuda na paranoia também, né? Cara, mas tá rolando muito isso, o Adilson. As pessoas têm pego, sim. E não tem manifestado, assim. A gente sabe de pessoas que tiveram, conhece pessoas que tiveram, relativamente próximas, e a gente sabe que teve. E se teve essa pessoa, a gente pode ter tido também, entendeu? Isso ajuda na paranoia também. Isso é mais uma informação que fica em excesso pra gente processar, né? Isso às vezes me toma também, assim, os dias, assim, tem dia... Às vezes eu tô bem e é porque, assim, então a gente, então todo mundo vai pegar, então vida que segue. Ou tem um dia que você fica mais mal porque você acha, nossa, vou passar pra minha mãe, porque minha mãe é mais velha, eu não posso ir lá. Um monte de paranoia surge com isso tudo, né? Lidar com isso dia a dia tem que ser mesmo com calma. Por isso que o lance das notícias pra mim foi importante eu ter me afastado até pra eu me afundar no trabalho no que eu podia fazer aqui. E nesse esquema que o Rafael também tá falando, né, de sentar na cadeira que entra às 7 da manhã, sai às 5 da tarde, porque você fica envolto em vários trabalhos pequenininhos, que agora é tudo online, né? Tudo demanda mais, assim. Então, esses momentos que, assim, vou assistir uma série, cara, senta a bunda no sofá e assiste uma série mais divertida possível, sabe? Por isso que eu tô meio alienado, assim, alienado de propósito, assim, né? De certa forma, assim, uma certa alienação às vezes faz bem. O trabalho, na verdade, ele piorou, não é? Porque a gente passa muito mais tempo sentado, muito mais tempo conectado do que jamais passamos. Tudo bem que a gente é arquiteto, fica desenhando muito tempo no computador, né? Mas você levanta, tem um cafezinho e tal. Agora, essa coisa de reunião sem fim. E eu não sei se vocês perceberam, mas final de semana se mistura com dia de semana e cliente manda mensagem mais tarde, porque tá ali naquela rotina, né, do dia, e eu tenho notado isso, mensagem mais tarde, final de semana é a mesma coisa que dia de semana. E Natália, eu ia chegar exatamente nesse ponto, que essa coisa a gente fica o tempo todo online, né? E agora qual é a nossa grande reunião social? É online. Então no sábado de tarde, na quinta-feira à noite, você continua sentado na mesa de trabalho, olhando pro seu computador, só que tomando uma cerveja, um vinho com os amigos. E os clientes, o trabalho continua rolando. Outro dia me propuseram uma reunião no sábado à noite. Falei, gente, é um sábado. Me desculpe, a gente está trancado em casa, mas é um sábado. Ah, não, mas como tá todo mundo, é bom. Falei, não é bom não. A gente tem que... Aí volta lá pro papo do Arquidele, tem que cumprir um certo expediente, uma certa agenda. Sábado à noite é para você ver série, você cozinhar, fazer sei lá o quê. É você ficar numa reunião. E a gente fica impactado nesse negócio de ter o tempo todo online, o tempo todo comunicando com alguém, o tempo todo falando com alguém. Eu tô aqui com vocês nesse momento na varanda, olhando para as estrelas, poucas que eu vejo aqui em Laranjeiras, mas eu não tô na frente do computador, sabe? Sentado nesse trabalho. Tô fazendo outra coisa, tô em outro lugar. Tá trocando a ideia com a gente. Batendo um papo com a galera, é um assunto importante, um assunto palpitante, interessante, mas eu, dentro da minha rotina, entre aspas, eu me esforço o máximo possível para sair daquele lugar lá, que é o lugar onde eu passo sentado durante boa parte do dia. E isso é uma questão também de saúde nossa. Preservar essa saúde nesse sentido, assim como fazer exercício, é muito importante. Teve um meme rolando que era o Mr. Bean assim, coçando a cabeça com aquela cara dele, né? Até já passou assim, eu não sei se eu faço a Semana Santa no quarto ou na sala. Pois é, a gente tem que começar a diferenciar os espaços domésticos como o espaço da cidade. A sala é um lugar de lazer, o quarto é um lugar de trabalho para muita gente. Você tem os cozinha, lugar de essa história de cozinha americana tá com nada, não. A minha varandinha. Tem que separar tudo de novo. Nossa, eu fico pensando nisso tudo, assim, às vezes eu acho que vai ter uma parcela que vai se adaptar, outra parcela não vai se adaptar. Eu tô falando até dos arquitetos mesmo, né? E talvez, assim, mude muito para essas pessoas que não vão se adaptar, né? Essa nova fase para frente. O novo normal vai realmente exigir, assim, um conhecimento maior de ferramentas para apresentar um projeto. A gente já sabe que tem realidade aumentada, né? Aquelas coisas. Tem muita coisa hoje em dia. Algumas pessoas dominam, principalmente o pessoal que é uma geração mais nova, que já
pega isso com facilidade para apresentar, né, trabalhos e tudo mais, mas tem uma geração ali no meio do caminho que às vezes não está nem lá nem cá, nem é muito antigo, mas também não é tão antenado, que talvez vá dar uma patinada aí nessa questão de ferramentas e modernidade, né, de apresentação de projetos e tudo mais. Mas aí tem uma coisa legal nisso, ô Vitor, que é também a capacidade das pessoas se adaptarem, né? Eu tenho visto assim, muita gente idosa, entre aspas, mais velha do que a gente, assim. Outro dia, minha sogra mandou aqui um zap pra mim. Alexandre, como é que faz pra ter uma sala no Google Meeting? Falei, sei lá, porra, não tenho a menor ideia. Não, ela mandou um kkk e passou 5 minutos, já encontrei. Abriu uma sala de reunião lá e foi embora. A nossa contemporaneidade hoje, né, ela é muito dispersa, ela é muito líquida, né? A gente tem de tudo, cara. Como é que você vai mandar projeto de realidade aumentada para um cara de 60 anos que quer fazer um sítio não sei aonde, né? Então, você vai mandar 1 milhão de perspectivas, 1 milhão de renders, e você vai ter máquina para fazer um porrolhão de render, ou você vai mandar para um cara lá na China, o cara vai te mandar de volta o render. Enfim, a gente vai começar a entrar num novo circuito de comércio, né, dessas coisas, de forma muito mais virtual do que jamais foi. Até para você se comunicar com o seu cliente. Ouvir isso já gera aquele incômodo, né? Ai, meu Deus, vou ter que me movimentar. O novo vai exigir um novo estudo, né? A nova capacitação, e talvez assim, nem todo mundo vai ter essa paciência de voltar a treinar um software novo, uma forma nova de fazer as coisas. Eu tinha como meta, lá no começo da quarentena, aprender o BIM direito. Porra, eu fiz 2 aulas, aí o feijão começou a fazer tch, eu fui embora, meu irmão. Nunca mais voltei lá. Bravo, né? É isso que eu ia perguntar, né? Agora, se vocês, assim, com essa quantidade de live, quantidade de curso online, se vocês pararam pra tentar fazer alguma coisa. O Alexandre não conseguiu, coitado. Falhei miseravelmente. Então, eu aprendi várias coisas nessa quarentena. Nenhuma de arquitetura. Hoje, coincidentemente, eu comecei a ver um tutorial no YouTube do Revit, por exemplo. Um curso que eu já fiz há um tempão atrás, mas igual o Alexandre falou, aprender novamente, né? Então, assim, eu tô com essa curiosidade, assim, de aprimorar. E tá conseguindo, assim? Você deu uma olhada, você tá tateando pra começar a entrar fundo? Não, eu já tinha um certo conhecimento do Revit, mas assim, para ver o que melhorou, né, dos tempos para cá, e talvez fazer coisas que antes eu não imaginava que seria fácil de fazer, tipo projetos, não só um projeto maior, mas também um projeto de interior, renderização. Hoje a renderização é muito melhor. Hoje dá realmente para você concentrar os serviços em uma única plataforma, né? Ainda hoje você faz AutoCAD, SketchUp, CorelDRAW, não sei o quê, e o Revit já dá até para você renderizar em alto nível, tentando ver uma forma de otimizar tempo, né? Eu não tenho esse tempo ocioso que as pessoas têm, gente. Eu tô na função 24 horas quase, entendeu? Não, mas tempo ocioso não existe. A gente achava que ia ter, mas não tem. Agora nessa quarentena eu vou ler o tal livro. Eu não tive isso, entendeu? Não tive. A minha percepção é que ninguém teve. Porque todo o resto ocupou todo o espaço que a gente tinha, e o espaço que a gente tinha de fazer ufa tá cada vez menor. Eu lá, pelo menos, que tenho uma equipezinha pequena, meu escritório é pequeno, não é grande, né? Mega escritório. Mas eu tenho todo mundo muito perto, então todo mundo participa de tudo, desde a reunião com o cliente, ao projeto ali da concepção e execução. Então, se eu preciso de determinado detalhe, alguma coisa, eu viro pro lado, peço, né? E agora eu não tenho ninguém aqui comigo. Então eu sinto que essas coisas pequenas estão demandando também. Então, às vezes eu tenho que fazer mais, estou fazendo bem mais do que antes eu fazia, a nível projetual mesmo, entendeu? Não que isso também não seja solucionado com essas salas, né? Mas a gente não trabalha assim, conectado ao mesmo tempo, né? E até adaptar o meio é diferente. Uma coisa é você, né, sentar do lado ali, desenhar, entregar pra alguém. Outra coisa é você ligar o computador, acessar. Tá funcionando o microfone? Não tá, né? Liga isso aí. Aí na hora que começa, você fala, o que você tem que passar? Ih, esqueci, já perdi o que eu tinha que fazer. Não, e eu não sei como que o pessoal tá fazendo. Eu também dei essa liberdade. Se elas quiserem trabalhar à noite, de manhã, ou fazer o seu horário ali, cada uma tá, né? Cada um tá por si, desde que entregue o material. Eu queria falar a respeito disso aqui, avançando um pouquinho, né, nessa questão de capacitar. Então a gente chegou à conclusão aí que ninguém tá tendo muito tempo, né, assim, mas assim, vocês descobriram alguma coisa, assim, nova, assim, falaram, pô, não, isso aqui é um... Ou vocês redescobriram coisas em outros programas que vocês já usavam?
dando um exemplo aqui no meu caso. Eu não descobri nada novo, assim, de programa e nada, mas, por exemplo, a minha relação, por exemplo, com redes sociais mudou um pouco, assim, era uma coisa que eu não usava muito, Instagram, e a gente começou no escritório a fazer algumas coisinhas mais, então tá nos forçando, nos jogando por um novo meio que a gente precisa, pelo menos a gente tá usando aquilo que a gente já conhece, a gente também precisa buscar outras coisas, né? Como é que é? Vocês descobriram alguma coisa nova aí? Tentaram sair, assim, desacomodar um pouquinho? Como é que foi? Eu acho que é isso, a gente se mergulhou mesmo, né, no computador. A forma de você estar com as pessoas, mostrar seu trabalho é rede social hoje, é o mais forte, né? Quase que obrigatoriedade você se comunicar por ali. Mas aí, Rafael, você tá falando mais uma relação profissional com a rede social, né, Rafa? É, exatamente assim, o que a gente falou de descobrir coisas novas relativa aos trabalhos mesmo que vocês desenvolvem e também a coisas da casa. Eu, por exemplo, descobri vários canais de culinária, assim, porque como eu que faço almoço, então assim, pô, vários. Eu não fiz pão ainda, né? Ainda não fiz pão, talvez daqui a pouquinho eu faça um pão. Já fez? Eu não dei esse check, não. Pô, assim, nessa parte eu confesso que eu tive uma mudança muito positiva de arrumar a casa, de organizar, assim, coisas que eu nunca gostei de fazer, eu já faço com facilidade, lavar a louça para não deixar nada acumulado, essas coisas assim, voltando a falar aí do cotidiano diário, né? Nesse ponto eu acho que somou. Mas voltando a falar na questão aí das ferramentas, eu vejo assim que já tinha muita coisa que estava aí e a gente não usava, porque não estava sendo forçado a usar, agora não, acho que não. Essas redes sociais estão aí pra gente divulgar trabalho, envolver público e tudo mais. Então a gente vê que a gente começa a fazer, mesmo até assim, de uma forma tímida, mas você vê que é ali que está funcionando, então você acaba fazendo, porque né, você tem que atingir seu público. Então você faz um vídeo, você faz uma live, você conversa com esse pessoal ali onde antes você deixava de fazer porque você tinha uma restrição, não queria aparecer. Agora quem não aparecer não vai, mais do que nunca quem não é visto não é lembrado. Né? Nos últimos anos já tinha entendido isso e vivenciado aqui com a Marina, de que o seu perfil profissional ele tem que estar muito ativo, bombardeando o tempo todo. E tentando ligar com outro ponto da nossa conversa, eu acho que, inclusive, agora é hora de começar a propor essas coisas novas. Pessoal, por que isso não é assim? Por que isso não é assado? Sabe, seria um grande canal de mostrar propostas. E aí, pode ser um render, uma perspectiva, um exemplo, mas começar a dizer coisas que podem acontecer. Esse nosso novo espaço de moradia, que agora tem que ser comercial também, que é uma volta à origem da humanidade, né? Que a gente sempre trabalhou em casa. Essa coisa de centro comercial sei lá, quanto tempo tem? 100 anos? 150 anos? Não tem tudo isso. Essa coisa, além de você se expor, né, no sentido de se vender comercialmente, é um canal de começar a botar proposta para fora. Lá na FAU-FRJ, a gente foi atingido por esse tsunami aí, e tem gente de todos os perfis, né? Tem gente muito mais velha, gente muito mais nova, e a gente não sabia o que fazer, mesmo porque os estudantes da gente, cerca de 40% não tem acesso a ou banda larga, ou computador, ou os dois. É muito louco. Cerca de 40%. Então a gente foi meio perdido e finalmente conseguimos achar um canal, literalmente, que é pelo YouTube, de começar a colocar uns vídeos pequenos falando sobre coisas. O que o ArchiCast já faz é uma coisa que a gente vai começar a fazer. Só que usando o nosso corpo docente lá. Então vamos começar a falar sobre assuntos, sobre coisas, discutir, mais ou menos como vocês fazem. É a nossa forma de começar também a se colocar para fora, né? Nesse sentido de publicizar o trabalho da gente. É diferente do corporativo, do comercial, mas a gente tem que se externalizar nesse sentido. A gente está internalizado por questões sanitárias, mas o meio digital, né, a internet, está aí para a gente falar para o mundo, falar para fora. É legal você estar falando isso, Alexandre, porque, que o Vitor tinha comentado, né, a gente às vezes com receio e tal de falar, e cultura de um escritório de arquitetura, às vezes o trabalho do arquiteto é muito aquele, né, você segura, espera a demanda e responde a demanda e faz uma prospecção meio em cima de network. Agora não, as pessoas estão isoladas, as pessoas estão com seu tempo restrito, então se você não falar aos ventos, né, você não chega em lugar nenhum, né? Isso é uma coisa que eu tenho viajado muito nesse sentido, assim, caramba, cara, a gente vê esse monte de varanda subutilizada, eu vejo isso muito lá em Laranjeiras, que apesar de estar cumprindo uma quarentena bem rigorosa, como eu moro ali na General Glicério, a gente consegue andar, caminhar ali por cima sem encontrar ninguém. Então tem sido um certo exercício físico nosso. Eu fico olhando para as varandas, de prédios mais antigos principalmente, é
um depósito de coisa, não tem nada. Não tem. Eu falei, cara, pô, eu dar uma consultoria pra esse cara e como ele transformar essa varanda num lugar pra ele ficar. Essa inquietação nossa, ela, nesse sentido de começar a vender serviço, ela tem que acontecer. Cara, você não precisa ter um lugar desse aí que você não faz nada. O que pode fazer nesse espaço aí? Pode fazer isso, aquilo, um monte de coisa. Como é que você pode trabalhar melhor em casa? Como é que você consegue dividir o espaço melhor com os filhos? Enfim, eu acho que isso dá um monte de assuntos, né? Aqui no meio acadêmico a gente fica pensando em artigos que são muito desinteressantes, lerdos e pesados, porque você pode mandar isso para um vídeo, para um áudio, qualquer coisa. Pode desenhar um espaço, enfim. Aí eu acho que quem está aí na frente de combate do trabalho de arquiteto deveria investir um pouco nisso. Esse programa que a gente vê aí, tipo Decora, essas coisas assim, tem que ter um nesse sentido. Decora na quarentena, como é que é? Mas você tá falando isso da varanda, Alexandre, só curiosidade, eu tava reparando isso nos programas de jornal. Eu acho que aonde o Gabeira faz a live dele, quando ele entra ao vivo na Globo News, e a Mônica Waldvogel, dá pra ver direitinho que o espaço que eles estão trabalhando é uma varanda adaptada, assim, transformada. Não sei se vocês chegaram a reparar. Dá pra reparar porque né, tirou a esquadria ali, fechou a varanda e tal. Um pequeno parênteses. Eu tô achando ótimo que a gente começa a reparar a casa de todo mundo, né? Exato, é verdade. Porra, como esse cara mora mal. Você não sabe, cara. Eu fico olhando os livros lá que o cara tem atrás aí, o jornalista. Eu falo, pô, eu não acredito que esse jornalista não tem esse livro aí e tá falando essa bobagem. Exatamente. Teve um YouTube que eu vi, eu não lembro de qual jornalista foi, que ele estava justamente criticando um ministro aí, que eu também não vou entrar na questão, falou, poxa, o cara tem uma biblioteca, não tem livro nenhum na biblioteca do cara, o cara não lê, entendeu? O cara é um desinformado, o cara... Isso me lembrou uma coisa que surgiu na forma de meme, né, que era um meme assim, vendendo uns cartões com uma biblioteca impressa, né? A Amazon começou a vender. Eu vi isso mesmo, papel de parede que é estante de livro. Biblioteca. Só para parecer que é culto. Pode ganhar autoridade, né? Essa questão de adaptação aí, que a gente estava falando de varanda e tal, de modificar espaço, acho que isso vai acontecer muito também com certeza vai acontecer, né? Na área comercial, né? Muita empresa vai diminuir, ou vão deixar de existir, mas as que vão diminuir vão precisar de compactar o espaço, diminuir a área de vitrine, de mostruário ou de estoque, enfim. Vai gerar uma modificação de logística também. Tem um amigo que trabalha na Coca-Cola, que é ali na Praia de Botafogo, né? É um prédio, eu não sei exatamente como é que é, não sei se é um prédio todo ou não, mas enfim. E esse amigo meu, ele é vizinho, ele mora em frente a mim, eu vejo da minha janela, assim. A gente às vezes toma uma cerveja, um vinho, olhando assim um para o outro, para a janela. E a Coca-Cola declarou esses dias que não volta a trabalho presencial até o ano que vem. Então, de março até pelo menos janeiro de 2021, todos os andares da Coca-Cola estão vazios. Todos, sem exceção nenhuma. E esse cara falou para mim o seguinte, cara, eu nem sei se depois disso a gente volta a ter um trabalho presencial semana inteira. Primeiro vai ter que desocupar isso tudo, né? Porque não faz sentido você pagar esse aluguel, pagar manutenção, pagar todos os custos lá comerciais e corporativos, né? Não faz sentido nenhum. Segundo, que isso vai gerar uma oferta muito maior de espaço comercial corporativo ocioso. E isso vai impactar em metro quadrado disponível para qualquer outra coisa e na cidade sendo menos usada para transporte para lá e para cá. Então, acho que tem outra coisa para a gente pensar aí, além do doméstico, né? Além de lidar somente com, né, nossas casas, nossos papel de parede com biblioteca, você escolhe o perfil que você quer. Eu quero um perfil aqui romântico conservador. Aí tem lá, Charlie Dickens com Olavo de Carvalho, sei lá que merda que tem. Então isso vai começar a gerar uma reflexão para a cidade de, cara, como é que a gente faz isso? A gente vai reconfigurar uns espaços. Por exemplo, aqui no Rio teve o Porto Maravilha, que privilegiava imensamente a construção de espaço corporativo. E agora? A gente transforma tudo em quê? Em quê? Apartamento? Pois é, mas como? Então, além dessa coisa da gente ficar lá vocês lá nos seus Instagrams e Twitters oferecendo soluções mirabolantes para aquela varandinha que você usava como depósito de planta, a gente tem que começar a pensar maior também, né? Porra, como é que a gente vai agir com a cidade dessa forma? A gente podia aproveitar esse gancho aí e fazer uma rodada, assim, do que vocês visualizam de fato de mudança. O Alexandre já falou algumas coisas aí, assim, o que já passou na cabeça de vocês aí. Novos produtos, coisas que podem ser feitas e propostas pelos arquitetos, e não sei. Eu acho que vai entrar muito nessa questão de mudança, realmente, né? Eu acho que vai englobar tudo, assim, sinceramente falando. A gente fala muito de casa, que o pessoal tá muito em casa, mas isso que o Alexandre acabou de falar agora também. Vai começar a surgir, assim, proposta, demanda forçada, né? Como ele comentou.
que você acha de fazer isso, de fazer aquilo? Ou seja, tanto na parte comercial, a gente vai acabar tendo que pensar essa mudança toda. Até urbana mesmo, né? Então você vai começar da pequena escala ali dentro de casa, depois vai passar para uma parte comercial que a gente sabe que vai ter essa mudança de espaço físico também, que vai impactar na movimentação das pessoas nas ruas, enfim. Eu acho que vai ser uma consequência de fatores que um vai puxando o outro, que no final das contas a gente vai ter muito ponto para oferecer e mostrar que pode ser feito diferente. Eu acho que uma das questões seria essa. Esse gancho que o Vitor falou sobre o comercial, né? Tem um dado aí, não sei se vocês viram, a Associação de Shoppings, né? Aquela mesma que deu aquela polêmica no início do ano, lembra que falaram que aumentou o faturamento, mas não tinha aumentado nada, né? Notícia falsa, né? Eles publicaram que foram 15 mil lojas já pediram falência e mais de 120 mil empregados foram mandados embora. Então, assim, o varejo, né, sobretudo desse ambiente que a gente conhece, vai mudar radicalmente, né? Não só os hábitos de consumo das pessoas, mas, assim, os modelos de negócio vão ter que mudar. E isso que o Alexandre falou, eu acho que o arquiteto tem que entrar e botar o dedo mesmo, e propor e dar a solução, porque às vezes o cara tá tão imerso no problema dele do varejo, que ele tem que vender o estoque que ele já comprou e tal, e você às vezes não ajuda nada em só oferecer para que ele dê uma melhoradinha na loja, mude o letreiro, mas, assim, entrar mesmo de sola, né? Nessa revisão, né? É um tema importante, acho que da questão residencial aí vocês falaram um pouquinho, e da cidade, eu acho muito interessante isso também, que o Alexandre falou, nessa mudança radical. Por exemplo, se uma multinacional, ela não vai pagar mais aquele valor absurdo de um aluguel corporativo na Avenida Paulista. Esses caras se ligaram que eles vão ter os funcionários deles em casa, trabalhando no home office, ainda cada um pagando a sua internet, ainda eles vão dar uma economizada com a internet. Isso é uma coisa também para as pessoas, né? Pô, eu trabalho em casa, mas... Ou eles vão dar uma ajuda de custo. Vale transporte vai virar vale banda larga. Também pra gente entrar de sola nessas discussões, se juntando, pô, você pode começar pelo seu prédio, né? Eu tava até comentando aqui, hoje o apartamento com 2 vagas na garagem, que eu moro hoje, né, um apartamento de aluguel, tem 2 vagas na garagem, seria muito melhor se tivesse uma vaga só e esse outro espaço eu pudesse levar a minha mesa lá e fechar e trabalhasse na garagem. Assim, vão mudar as tipologias da construção civil. É o novo conceito Garage Office. Exatamente, ainda se você tiver um carro bacana, ele pode fazer parte da decoração do seu... Mas enfim, vai mudar isso, vai mudar a tipologia, isso vai rebater diretamente em discussão de legislação urbana. Então, e tem muita coisa, assim, que eu acho que quanto antes a gente se meter nessa discussão, mais a gente pode assumir aí uma fala que as pessoas vão nos ouvir, né? Porque você liga a televisão, só tem microbiologista falando, médico, político. Pô, não tem arquiteto sendo entrevistado, urbanista sendo né? Mas aí, Rafa, a gente falou que ia se abster de falar em política de alguma forma, né? Agora, assim, se cada um de nós, individualmente, começar a falar sobre isso, tudo bem, a gente vai alcançar aí uma gama de pessoas, mas enquanto a gente não pressionar o CAL, enquanto a gente não pressionar o IAB para começar a falar sobre essas coisas, a gente está ferrado. Começar a pautar também os nossos órgãos. O IAB hoje virou um órgão cultural quase, mas ele é mais acessível e está mais preocupado com a profissão do que o CAL, que virou meramente um fiscal e um cartório, né, como o CREA já foi um dia. Mas a gente tem que começar a pautar esses caras, porque o nego tá lá sentado, sabe, em cima do pote de ouro, achando que tá tudo bem, tudo beleza. E lá os médicos, os biologistas, os professores de yoga, todo mundo falando um monte de coisa, e a gente aqui, porra, não, pensando lá no banheiro se é 5x5 ou 10x10 da cerâmica. Não dá, cara. A gente tem um outro papel aí pra cumprir. Eu talvez seja da turma aí, o Rafa é bem visionário, eu acho que ele pensa bastante coisa a respeito, né, desse nosso dia a dia. Mas eu te confesso assim, por conta do isolamento ter me feito ficar muito pressionado mentalmente, eu sou muito cético, assim, para perceber se a nossa vida vai realmente mudar. Eu acho que vai mudar por um tempo, mas talvez aqui, eu não sei quanto tempo, né, mas a gente talvez volte às mesmas questões fundamentais que a gente sempre teve, mas é lógico que o que a gente vive hoje vai ter um impacto, né, e isso vai se arrastar por algum tempo. Eu confesso mesmo a vocês, assim, eu não acredito que talvez venham a vir mudanças boas, outras mudanças ruins, assim, mas eu acho que no geral eu tendo a achar, mas é um achismo também, tá, galera? Eu tendo a achar que as coisas daqui a algum tempo, e aí talvez isso seja 1 ano, 2 anos, vão se, entre aspas, normalizar. Estou falando de como a gente considera as coisas, como a gente faz, como a gente
lida com o nosso dia a dia. Mas talvez outras coisas apareçam, como essa necessidade, por exemplo, de você ter um espaço melhor dentro de casa, né? As pessoas pararem de pensar em comprar apartamentos muito pequenos, né? Então, talvez isso vire pauta. Assim, isso é uma dúvida que eu tenho e talvez seja um lado cético meu, mais do que isso, um lado de que talvez não queira mudança, sabe? Uma coisa meio de reação minha de que talvez eu não queira tantas mudanças assim. Reação de tô louco pra voltar como era antes, tava tão bom. É um pouco isso também. Mas assim, pelo menos voltar pra... Não voltar pra normalidade total, mas pelo menos voltar a ter uma... Sei lá, ter alguma coisa de normal, sei lá. Eu acho que as pessoas precisam ter contato, sabe? E é o que tá fazendo mais falta. O excesso ficar em casa, enclausurado, tem muito casamento separando, gente. Os advogados aí estão trabalhando pra caramba. Eu às vezes brinco falando assim que as profissões aí que vão ser mais demandadas dessa época para frente vai ser advogado, psicólogo e marketing digital, né? Não só casal, mas assim, contratos quebrados, vai ter muita coisa para resolver. Não dá mais pra você viver esse, sabe? É pra separar, é pra acabar o contrato. Vamos lá, vamos viver direito. Não, eu acho que isso veio, as pessoas estão tendo que encarar desafios, né, vamos falar assim, que antes elas conseguiam fugir, porque elas saíam de casa ou iam trabalhar, não tinha tempo. Mas agora você é obrigada a enfrentar isso, entendeu? Olhar para si mesmo, para interiorização, assim, vamos falar. E por isso que eu acho que tá havendo essa maturidade até, eu diria, entendeu? Ilustrar esse exemplo com coisas práticas aqui. No primeiro mês a gente passa meio atormentado. Segundo mês já liguei pra minha imobiliária, consegui 30% de desconto do aluguel. Falou, pô, não tem jeito, né? Então assim, fica uma dica aí, né, pros ouvintes. Então, liga pra sua imobiliária e pede 40%. Eles vão te dar 30% de desconto. Isso que você falou, Adilson, de querer voltar ao normal, eu conheço gente que já tá pensando na próxima pandemia. Pensando de verdade, assim, para onde é que a gente vai na próxima pandemia? E aí tem uma coisa a ver que a Natália falou no começo, de voltar para as casas. Tem gente querendo comprar casa na serra, casa na roça, casa em outros lugares, para ter um espaço para fugir na próxima pandemia. O nosso futuro é muito incerto, né? Porque pode surgir uma outra pandemia, né? Aí a gente vai cair numa seara que não é muito bem a nossa, mas é provável, é possível, né? O negócio tá tão russo, né, que qualquer meteoro já é qualquer coisa, né? Já faz parte do cotidiano, né? Daqui a um tempo não vai ser nem mais russo. O negócio vai estar tão brasileiro que não... É verdade, é verdade. Eu ouvi dizer que na China estão falando isso já. Ih, rapaz, isso tá muito brasileiro pra gente. Não, essa questão de como é que vai ser, quando voltar, como é que vai ser e tal. Eu gosto assim de dar uma filosofada pensando nessas mudanças, mesmo que sejam menos do que talvez a gente imagine que vai ser, que vai gerar mudança em sequência, assim. Eu fico pensando, assim, por exemplo, agora a questão das corporações diminuírem, os espaços físicos vão trabalhar em casa, muitos funcionários e tal, e isso vai fazer com que as pessoas não precisem tanto de carro, por exemplo, aí vai ter menos carro na rua, então vai melhorar talvez um transporte público, então isso vai modificar as vias, talvez modifiquem alguma coisa. Então, assim, é uma série de coisas que talvez possam acontecer de modificação no nosso dia a dia, assim, né, na malha urbana. Enfim, essa sequência, uma coisa é consequência da outra, né? Vitor, não sei se você viu, mas Barcelona e Madrid também, eles começaram a tirar faixa de rolamento de carro das ruas e transformar em ciclovia. Assim, não construíram nada, só pintaram no chão, botaram uns cones, mas de modo a ampliar a calçada. Já é uma reação nesse sentido. Eu acho que fizeram isso numa cidade, eu não lembro qual que é, que eles que você não pode sair de carro, mas você pode sair de bicicleta, né? Bacana. Eu vi essa questão de bicicleta agora também, meio que forçadamente, mas é uma coisa muito melhor. Então, começando as dicas aqui desse episódio, vou chamar o Alexandre, que é o convidado. Alexandre, tá com essa dica aí? Minha dica é a seguinte, tangenciando tudo que a gente está falando, tem um arquiteto que se formou comigo na FRJ, que é o Miguel Pinto Guimarães, né, que é um arquiteto muito bem sucedido hoje em dia. E o Miguel é uma figuraça, um cara incrível, transita em todas as rodas. E ele tem promovido pelo menos 3 vezes por semana no perfil dele, que é MPG Arquitetura, umas lives, né, mais uma das milhões de insuportáveis lives, mas com gente de todos os tipos. Hoje foi uma com a Teresa Cristina, que é uma sambista.
Nessa semana, se eu não me engano, vai ter uma com Armínio Fraga, que é um economista. Porque o Miguel é uma figuraça. Então o Miguel é um cara do samba, é um cara da cultura, é um cara da arquitetura, transita em várias rodas. Então o perfil comercial dele lá, MPG Arquitetura, ele tem se esforçado em ouvir muita gente diferente. E eu acho que está fazendo falta porque a gente, nossa bolha, a gente ouve muita gente parecida com a gente. O Miguel tem ouvido gente diferente. E eu acho que a minha dica ficaria nesse sentido. Liga lá de vez em quando, presta atenção com quem ele conversa, porque tem muito a ver com o que a gente está falando aqui nesse papo de hoje. Então, assim, em relação a essa dica, nesses momentos aí de isolamento e tal, é um pouco até óbvio, mas eu acho que faz muita diferença, assim, a gente percebeu que a gente não destinava tanto tempo pra gente mesmo, né? E não que a gente tenha todo o tempo do mundo agora em casa, como a gente já conversou, mas, querendo ou não, a gente destinou um pouco de tempo pra gente, de alguma forma. Manter o corpo em movimento, vamos dizer assim, né? Você fazer alguma atividade física, mesmo que seja por pouco período e tal, eu acho que faz muita diferença, né, para você manter, né, uma qualidade mental para dar conta do resto, né? De trabalho, dos problemas do dia a dia de casa e tal. É uma dica um pouco óbvia, mas que para mim, pelo menos, fez toda a diferença nesse momento de isolamento. Pegando um pouco no gancho até que você falou dessa questão das noias, né, que acontece, né, que a gente se pega às vezes pensando muito sobre isso tudo, eu tenho buscado ouvir palestras de autoconhecimento, dessa questão de interiorização, introspecção, aceitação. Eu gosto do Rossandro, não sei se vocês conhecem, ele tem até um programa com a Fátima. Ele tem um pedaço do programa lá que bem interessante também, que ele é um psicólogo, pedagogo, e enfim, fica a dica aí. Tem palestra dele no YouTube, ele montou o grupo no Telegram e manda informação, dicas, é muito legal. Pô, pois é, cara, eu tô vendo muita coisa trash, assim, sabe? Eu não tô vendo filme bacana, não, cara. Sabe qual filme que eu assisti esses dias? Rambo, Até o Fim. O último do Rambo. Então, assim, as minhas dicas pra filme estão horríveis porque eu tô vendo. E mais aí, assim, eu tô num período meio saudosista também, né? Essa coisa, essa interiorização, eu tô meio saudosista. Então eu comecei a assistir no YouTube, cara, vários programas do Serginho Groisman de quando ele era do SBT, o Programa Livre. Então tem lá uns episódios muito legais e essa semana eu assisti um do Legião Urbana, cara. E aí me tocou muito quando eles foram tocar aquela música 1965, né? A fala do Renato Russo antes de tocar a música, cara, era totalmente atual. Eu até postei lá no meu perfil no Facebook, então depois vocês dão uma olhada lá. Mas fica aí, então assistam lá, o Legião Urbana no Programa Livre. Durante a semana eu assisti Legião Urbana, Charlie Brown Jr. lançando seu primeiro CD. É uma coisa meio saudosista, mas que faz a gente olhar para talvez assim, para fazer a última, degustar pro final aí um pouco desse mundo antigo, né, que a gente tá saindo dele. Depois vai ser muito diferente. Eu tô dando as dicas minhas aqui, nenhuma delas nesses últimos tempos tem sido literária, tem sido sobre arquitetura. Eu vou continuar nessa vibe, não vou sair dela não. Bom, eu acabei de ver uma série bem bacana na Amazon Prime, que é Upload. Cara, parece um Black Mirror, só que good vibes, assim. A história, eu não vou contar muita história, mas assim, a história se baseia no seguinte. No futuro as pessoas vão fazer upload das suas mentes, sei lá, da sua persona no mundo virtual. E aí isso tem uma série de consequências, assim, e essa série aborda isso de uma forma da comédia. É bem bacana, assim, os episódios são de comédia, então é meia horinha cada episódio. Você assiste rapidinho, você fica com gosto de quero mais, porque é realmente muito bacana. Fica a minha dica aí, Amazon Prime Upload. Bom, galera, então a gente vai encerrando por aqui, agradecer ao Alexandre. Brigadão, Alexandre, por essa visita aqui, e espero que você volte mais vezes. Sou às ordens, muito legal, valeu aí. Obrigado, gente. Boa noite. Bom, agradecer o Vitor. Vitor, valeu. Mais um aí para nossa conta. Eu que agradeço aí o convite e precisando aí de qualquer coisa, pode contar comigo. Obrigado, Natália. Brigadão, primeira vez aqui. Espero que você volte também. Obrigada, gente. Foi um prazer. E Rafa, mais um, né, para nossa conta. Beleza, mais um. Isso aí, tranquilo. Bom, galera, então a gente fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais.